Ontem, depois que a gente falou sobre o Bryan Carabali, todo mundo confirmou realmente que o São Paulo procurou o jogador, uma informação que é exclusiva do blog do São Paulo, tal qual a informação que a gente tinha passado sobre a negociação com o chileno avançado, que era o Tapia, obviamente se confirmou. O São Paulo aí concretizando a negociação do Tapia. É a outra informação que o blog tinha passado com exclusividade. Então hoje vou deixar aqui para vocês mais uma informação exclusiva para vocês. O São Paulo abriu ontem consulta e conversas com 3 jogadores. Por quê? Porque o Bryan Carabali, como vocês viram, tá difícil, porque no primeiro momento o Barcelona do Equador ele tá aí forçando para uma venda. Entretanto, vou explicar para vocês, o staff do Carabali quer muito, obviamente, ninguém é burro, aproveitar a oportunidade e que o Barcelona do Equador ele flexibilize, ou seja, eles estão falando com o Barcelona para que o Barcelona libere o jogador para o São Paulo mediante o pagamento de um valor de empréstimo e com cláusulas de compra obrigatória caso ele vá bem no São Paulo. Então o próprio staff do jogador está forçando a barra, e a gente sabe como é o futebol com isso, para que o jogador pudesse ser negociado com o São Paulo. Tá? Essa é a primeira informação. O outro jogador que o São Paulo estava conversando, como eu falei para vocês, não está evoluindo, que é o argentino, joga no futebol argentino, é um jogador mais difícil, tem muita gente sondando e muita gente consultando, o São Paulo não conseguiu evoluir com ele. Então é um jogador que hoje está mais complexo de fazer. Esses são os 2 nomes que eu já tinha comentado com vocês. Zanqueto, que 3 nomes são esses que você está mencionando, então, que o São Paulo agora abriu conversas, consultas ontem à noite com esses jogadores, tá? Essa informação me deram bem tarde da noite ontem, que a diretora do São Paulo estava lá trabalhando até bem tarde da noite sobre as contratações. Um desses jogadores, desses 3, joga no setor defensivo, é zagueiro, e o São Paulo está avaliando aí com o Crespo, fez consultas preliminares sobre o jogador para poder trazer para o Brasil, para poder trazer para o São Paulo, e 2 desses nomes jogam mais avançados do ponto de vista não ataque. São jogadores que jogam na lateral, podem fazer meio campo, mas são jogadores que têm forte capacidade de apoio, muito parecidos com o Bryan Carabali, tá? Perfil muito parecido, jogadores agudos no campo ofensivo, apesar de jogarem no setor defensivo. É característica de jogador, né? É perfil de atleta. A gente tem muitas vezes laterais mais defensivos e a gente tem muitas vezes laterais mais agressivos. É igual a gente comparar, por exemplo, o Cédric e o Bryan Carabali, por exemplo. O Cédric tem um perfil mais defensivo e o Carabali já teria um perfil mais ofensivo. No caso, o São Paulo busca perfis mais ofensivos para jogar do lado do campo, já que o Crespo está utilizando 3 zagueiros. Então, a informação aí para vocês sobre esse assunto. 1. O São Paulo está com mais 3 nomes no radar. Por que o São Paulo está tentando tantos nomes nos últimos dias, Anqueta? Pela mesma informação que eu dei para vocês na semana passada e nos últimos dias. O São Paulo tem o tempo correndo, o tempo está encurtando, a janela abriu ontem, dia 10, na verdade, brasileira, e o Crespo tem jogos mata-mata decisivos de Libertadores, Copa do Brasil e muitos jogos afunilados de Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um elenco curto, tem um elenco enxuto, então o São Paulo está mais agressivo nesse momento na janela de transferência. Então aí a explicação para vocês sobre esses assuntos, tá bom? Para vocês entenderem sobre isso. Zanqueto, que nomes são esses? Cara, eu libero os nomes quando me permitem. Vocês sabem aí, no TAP eu tinha guardado, só fui comentar e abrir o nome depois que o nome vazou. No nome do Carabali ontem tinham me liberado fazer, porque o São Paulo já tinha feito consultas e já tinha aberto conversas, e muito provavelmente a mídia equatoriana também ia repercutir. Esses outros 3 nomes o São Paulo está guardando sob sigilo máximo, espero que também não vaze. Como eu vou repetir para vocês, desses 3 nomes, um é zagueiro, 2 jogadores jogam mais abertos e são polivalentes. Todos os atletas que o São Paulo está buscando são polivalentes. O único jogador que não é polivalente aí desses 3 que eu tô falando para vocês é o zagueiro, que é zagueiro, joga mais no setor defensivo. O Crespo e a diretoria do São Paulo vão discutir melhor os nomes depois da evolução das consultas, como funciona.
O scout passa para o Crespo aprova os nomes junto com os assistentes dele, o São Paulo abre consultas e eles chegam para o Crespo e falam assim, Crespo, olha só, esses jogadores aqui avançaram, esses evoluíram, esses daqui dá para a gente contratar, esses nomes aqui são possíveis da gente contratar, são jogadores que são possíveis da gente contratar no mercado. Os jogadores e os intermediários deram uma resposta positiva para a primeira consulta do São Paulo e agora fica na decisão. Contrata quem? Qual jogador você tem preferência? E aí o Crespo sinaliza, prefiro este nome. Aí o São Paulo avança mais nessa conversa e o São Paulo vai mais agressivo para a contratação daquele determinado nome do jogador, beleza? Então essas são mais informações exclusivas do blog. A gente já vem aí ao longo de alguns dias dando algumas informações exclusivas para vocês referentes a nomes, posições e situações de contratações. Volto a repetir para vocês sobre a situação desses atletas no que diz respeito ao mercado da bola. O Balsa, Paton Balsa, técnico do São Paulo na Liberta de 2016, que foi o responsável, inclusive, por indicar Jonathan Calleri para o São Paulo. Ele está com Alzheimer, né? Acho que todo mundo acompanhou isso, ele está doente já faz tempo, ele alterna momentos e tudo. Ele foi homenageado ontem pela LDU, um time que ele foi, inclusive, campeão da Libertadores de 2008 contra o Fluminense. Ele foi homenageado e apareceu dando sorrisos e tudo, uma imagem até emocionante. Um treinador aí que passou pelo São Paulo e representou bonito o São Paulo, apesar do curto tempo. Lembrando que o Balsa não saiu do São Paulo, nem demitido, nem pedindo demissão. Na verdade, ele pediu demissão, mas ele foi convocado, foi contratado pela seleção argentina. E aí é aquela história, né? Treinador, quando chamado pela seleção do seu país, como aconteceu até com o próprio Dorival Júnior, é diferente de quando o cara sai ou demitido ou sai de outra maneira. O Balsa, que não teve sucesso na seleção argentina, depois teve um descenso de carreira, ficou doente, inclusive, e tá aí, foi homenageado. Bonitas imagens, eu até publiquei essa matéria também no blog do São Paulo, você vai acompanhar ao longo do dia. Repito para vocês, o blog do São Paulo, que fechou aí uma parceria com o OneFootball, portal aí mundial de notícias. Estamos lá com eles agora, divulgando as informações. Então você vai ter mais formas de ter o alcance do conteúdo do blog, que já está nas redes sociais, no YouTube, no Quarto de Zanqueta, no próprio blog do São Paulo, sãopaulo.blog, ou você digitar aí blog do São Paulo no YouTube, no Google, você já acha, com as nossas informações, Twitter, WhatsApp, etc. Vocês ficam aí cientes das informações. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. A leitura que se faz desse Oscar possivelmente no banco, só algumas. Uma, estamos falando de um jogo que é contra um adversário muito forte fora de casa, e aí está fechando o time. Tem essa outra leitura, o cara não vai aguentar todos os jogos, tem uma maratona pela frente, então, sei lá, talvez encare o Bragantino. Exato. E a terceira coisa disso tudo, desse novo time, é que sim, é um novo time. Exatamente. Quando a gente fala assim, não, é uma mudança de treinador, não. É uma mudança de muita coisa. Vamos combinar, o Zubeldia jogou 90% das vezes com ponta, o tempo todo. É verdade. Ele põe um time que sem ponta. Exato. Perfeito. E acho que aí tem uma questão que também tá de mais gente no meio também, né? Isso, mais gente. E aí tá, o futebol é tão maluco, né? Que o Zubeldia, acho que ele nesse ano, sobretudo, o que ele menos contou foi com gente no meio. Isso. No DM estavam quase todo mundo, etc e tal. Agora o Crespo tem poucos pontos à disposição. O elenco do São Paulo ele é curto demais, de uma forma que ele... O Ferreirão teve um problema, né? O Ferreirão sentiu um problema no quadril, que vinha sendo titular. Ele não deve ficar nem no banco. E o Ferreirinha
tá voltando, ele e o Lucas estão num estágio, digamos, inferior ao Oscar e ao Marcos Antônio. A lesão do Ferreirinha, aquela coisa da fascite plantar, é mais simples que a do Lucas. A tendência é que o Ferreirinha vá para o banco, mas não é uma certeza que o Lucas vá para o banco. É possível que o Lucas fique preservado para os jogos de São Paulo, para Bragança. Eu imagino Lucas, Bragança talvez no banco e Corinthians titular no banco e podendo entrar, possivelmente titular, dependendo das circunstâncias. É isso que eu ia perguntar do Lucas, né? Então, cara, passou... Ele tá o quê? Parado 3 meses? É isso? É, exatamente. E não volta, né? É um negócio meio preocupante. Em tese, deu aquele... Depois de ter voltado sentido, deu prazo para ele recomeçar sem sentir dores. Mas acho que a mesma cautela que existe em relação ao Oscar vai existir em relação ao Lucas. Então, possivelmente, não fique nem no banco. Então, na verdade, é um novo time, sem dúvida. Mas não é um time com fartura. Sim. Tem gente no DM ainda, gente suspensa, descobriu depois, gente do Sub-20 jogando no Sub-20, eu sinceramente eu não entendo isso. Ian Francisco jogou bem, fez um golaço para o São Paulo. Ian Francisco jogou, Henrique jogou, né? Os caras estão no profissional. O Alves já foi embora. Alves já foi embora. Quem vai falar da janela agora na sequência. Então é um novo time, mas o elenco ainda é curto. Trocou o treinador e tivemos as perdas das saídas do Igor Vinícius, do Alves e do Juan. Saíram 3 jogadores do time anterior, além do Lisieiro, que estava acabando o contrato. Bom, janela, tem um Tapia chegando, é isso? Ou possivelmente chegando? Isso, esse aí já está praticamente tudo definido. Gonzalo Tapia, um jogador chileno, ele teve que se destacar com a Universidade Católica, foi contratado pelo River, não jogou no River praticamente, pouquíssimas oportunidades. Tem 23 anos, é um atacante que joga nos 2 lados do campo. O Crespo indicou, o scout aprovou, e as condições de negócio são parecidas com a do Enzo Dias, né, que veio do River nas mesmas circunstâncias. O River também ficou com um elenco muito caro. O River tem jogador sobrando, né, que não joga. E topou fazer essa negociação, um empréstimo com opção de compra, e ele seria o primeiro reforço da era Crespo, já que o Dineno veio antes. Até para compensar a ausência de pontas que está começando a acontecer agora, né? E ele é um jogador destro, preferencialmente joga na esquerda como o Ferreirinha, mas também se vira na direita. Seria um reforço aí com a brecha das saídas, né? Entrando no lugar de gente que sai da folha de pagamento nessa situação. Mas agora, Tirone, a grande prioridade... A Juliana tá levando meu óculos escuro, agora eu vou ficar só com esse aqui. Vai lá. Agora ferrou. A grande prioridade passa a ser o lateral direito. Sim, né? só Porque tem o Cédric. Só tem o Cédric. O Igor foi pro Santos. O Crespo, pela falta do Juan, vai usar o Ferrarese só de zagueiro, só como zagueiro. Senão falta zagueiro. O Mike se machucou no Sub-20, por isso que Então só tem o Cédric que o São Paulo tenta. O Crespo, informaram os colegas ali do GE, do Globoesporte.com, que na viagem para o Rio está analisando 4 laterais pré-selecionados pelo Scout naquela circunstância sem custo na contratação. Como sempre. Empréstimo e tudo mais. Cara, olha, eu vou te falar, mudou o técnico, mas eu não posso sim, é isso. Tirar meu ar de preocupação aqui, cara. Sim. Continua não, mesmo. Mas é isso. E aí, assim, a gente vai falar agora do Flamengo, né? Para quem fala, não, porque o elenco do São Paulo é bom, porque o elenco do São Paulo tá entre os melhores. A gente vai falar um pouco do Flamengo, a gente vai ver a diferença gigantesca de uma coisa e de outra. Só para fechar sobre o Tapia, acho que a vantagem desse cara, pelo menos é um cara jovem, né? Isso, é um cara de 30 anos, né? 23 anos, pelo menos, né? E essa é uma questão que o Crespo solicitou. Ele achava a relação, por exemplo, Thiago Mendes, que foi pro Vasco. Sim. O Crespo não quis. Por que ele não quis? Porque no setor o Thiago Mendes é onde ele tem mais jogador no momento e o Thiago tem mais de 30 anos. Ele falou, cara, é melhor, se tem uma sobrinha, a gente investir nas carências maiores em jogadores um pouco mais jovens. A ver. Bom, o Flamengo, teve uma polêmica toda lá da questão desculpa, só a última coisa. Em relação ao zagueiro que saiu o Juan, o São Paulo espera um pouco
o diagnóstico final em relação ao Luiz Gustavo, que está se recuperando da questão da embolia pulmonar. Ainda não se tem uma ideia de que ele possa voltar, mas ele já está no processo de treinamento com bola. Se ele for liberado para voltar a jogar profissionalmente, o São Paulo, em tese, não vai atrás do zagueiro, e o Luiz Gustavo poderia ser utilizado também como zagueiro na linha de 3. Certo? Perfeito, tá. Seria uma opção para zaga. O Luiz Gustavo, ele já fez até esse, né? Algo meio híbrido, assim, desse jeito. Exatamente. Bom, o Flamengo tem uma questão lá no meio da Pausa de semana. 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Se você acompanha os vídeos que eu faço sobre a base aqui no canal, já me ouviu falar sobre isso. A geração 2009 do São Paulo tem mais volume de talento em relação a 2008. Por isso, o movimento que acontece em 2025 dos jogadores de 2009 ganhando espaço em relação aos de 2008 do time sub-17 é completamente natural. É uma geração que realmente bate de frente com o Palmeiras e com o Santos, que também tem muito volume de talento, mas tem os dois principais jogadores da categoria, o Nadson pelo Santos e o Tauan pelo Palmeiras. Mas como eu falei, o São Paulo bate de frente sim na 2009 e tem grandes confrontos contra essas equipes ao longo, né, das categorias sub-13, sub-15, enfim. Tanto é que o São Paulo é o campeão da Copa Votorantim com a geração 2009. E eu vou contar um pouco para vocês sobre esses jogadores, para que vocês conheçam eles um pouco melhor e entendam mais sobre eles, principalmente na reta final do ano, quando a gente tiver os jogos mais decisivos do sub-17 e no ano que vem, o ano efetivo de sub-17 dessa molecada muito talentosa. E eu vou começar pelo artilheiro do time sub-17, isso mesmo. O jogador que é artilheiro da equipe sub-17, na realidade, é sub-16. E o nome vai soar familiar, porque há não muito tempo, um garoto com um nome muito parecido fez muito sucesso no sub-17 do São Paulo. Naquela época era o Brenner, com 2 N's, agora é o Breno, também com 2 N's. Mas tirando os nomes e os gols, não tem muito mais em comum entre Breno e Brenner, principalmente no estilo de jogo. O Breno é um jogador de ótima estatura, muito bom no jogo aéreo, é aquele jogador comprido, né, longilíneo, ele ainda não tem a massa corporal, né, ele ainda não é forte fisicamente, mas ele tem a altura, e isso, como eu falei, faz ele muito bom no jogo aéreo. Mas apesar de ser alto, ele não é aquele jogador cintura de pedra, sabe? Ele é um jogador que consegue sim sair muito bem da área, ele tem uma ótima mobilidade, ótima leitura das defesas adversárias, e por isso é o artilheiro do time sub-17, mesmo sendo um jogador sub-16. Ele com certeza deve ser o titular da posição ao longo dessa temporada, e se o São Paulo conseguir chegar longe nas competições sub-17, tanto nacionais quanto estaduais, a gente vai ouvir falar muito do Breno, um jogador que potencialmente no ano que vem já deve jogar pelo menos alguns jogos da equipe sub-20. Do ataque, a gente vai para a lateral direita falar de um jogador que também tem um nome que vai lembrar alguns torcedores do São Paulo de algumas coisas. No caso, é o João Nery. Não é parente do Gustavo Nery. O João Nery é lateral direito e vem ganhando muito espaço no time sub-17. Primeiro, porque o Ângelo, que é o titular da posição, tem muitos compromissos com a seleção brasileira e já foi vendido para o Strasbourg, então ele tem atuado mais, inclusive, do que o Ângelo. Claro, o Ângelo é o maior expoente da posição, não só do São Paulo, né? A gente tá falando aí de um jogador que na geração dele, que é a 2008, é o maior expoente do Brasil na posição. Mas nessa linhagem de ótimos laterais direitos que o São Paulo vem formando, que já tem o Mike, o Igor Felisberto e o Ângelo, com certeza a gente consegue ver o João Nery nessa linha sucessória muito bem. É um jogador que tem vitalidade, tem uma valência física muito boa, tem uma imposição física no seu jogo, velocidade, até talvez tenha uma noção defensiva melhor do que a do Ângelo. Mas o Ângelo tem a interceptação muito forte, né? Mas o João Nery é um jogador que, apesar de ser sub-16, joga fisicamente de igual para igual com a molecada sub-17. É realmente um jogador diferente, uma das ótimas apostas que o São Paulo tem nessa categoria. Aliás, as laterais tem 3 jogadores charás, né, atuando por ali. O reserva do João Nery é o João Vitor e na esquerda a gente tem o João Marcos e os 3 são de 2009. Continuando no setor defensivo, eu vou falar de um menino chamado Cauã Daniel. O Cauã Daniel é um zagueiro, mas apesar de ser zagueiro, ele gosta muito de ter a bola no pé. E às vezes paga muito caro por isso. O Cauã Daniel tem habilidade com a bola no pé, já jogou como volante
E é um zagueiro que às vezes até tenta o drible mais ousado, o chapéu, aquele drible mais plástico. E como eu falei, às vezes paga caro por isso, mas tem muita qualidade com a bola no pé, tem uma saída de jogo diferenciada e um tempo de bola muito bom. Acho que depois do Igão, é o zagueiro que mais chama a atenção nas categorias de base do São Paulo e é outro que vem atuando com o time sub-17 e provavelmente vai ter algumas ações mais precoces em relação ao time sub-20, pelo menos é o que a gente espera, uma transição rápida para o Cauã, que era volante, atuou como volante, mas já chegou nesse sub-17 como zagueiro, e é um jogador que tem sido muito bem avaliado, inclusive pelo TecFoot, em relação às suas valências físicas, às suas condições físicas. Vamos subir um pouco no campo para falar do Edmar. Edmar é um nome que talvez não lembre coisas muito boas para os São Paulinos em relação ao time profissional, mas esse menino, que é o Cauã Edmar, é muito bom de bola. É um volante que pode jogar tanto como 5, como jogar na posição do 8, deve ser primeiro ou segundo volante. Tem uma valência física importantíssima, como eu falei, é outro que joga de igual para igual com os jogadores da categoria de cima e realmente tem uma imposição muito boa no seu jogo. Qualidade com a bola no pé, tem um giro muito bom e esse giro dele faz diferença na saída de jogo do São Paulo. É um jogador que tem essa qualidade para dar essa saída de jogo para o time do São Paulo. É um menino que também tem jogado muito no Sub-17 e muito provavelmente terá aí uma vaga, se não de titular, quase titular ou praticamente titular nessa equipe do São Paulo Sub-17. Se não for titular, vai revezar muito bem ali na posição o Edmar, que é outro que deve ganhar esse espaço. Aliás, já está ganhando, né? Mais pra frente ainda no campo, a gente tem que falar do Robert. Fisicamente, talvez o menos preparado desses meninos, né? Ele e o Valadares, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas o Robert provavelmente é a referência técnica dessa molecada 2009. É um jogador muito talentoso, bola colada no pé, tem o drible, tem o passe, é o camisa 10 da geração 2009, né? É um jogador que organiza o jogo desse time 2009, mas ele tem muita qualidade com a bola no pé, ele tem o drible muito fácil. É o tipo de jogador que normalmente a gente veria sendo deslocado pro lado do campo, para fazer a função de ponta. Mas ele, como meio ofensivo, é muito bom, tem muita qualidade. Como eu falei, provavelmente é a referência técnica dessa molecada. Fisicamente, talvez ele esteja um pouco atrás, até teve uma lesão no início do ano na Bulls Cup. Mas, tecnicamente, talvez ele seja o jogador mais talentoso, de maior potencial dessa molecada. E por falar em talento, eu não posso deixar de fora um menino chamado Gustavo Zabarelli. Esse é bem especial também. Também consegue atuar como ponta ou como meia. É um jogador que tem o drible muito fácil, tem uma perna canhota realmente diferenciada. A perna esquerda dele pode fazer muita diferença. É um jogador que já foi até sondado pelo Barcelona, né? Teve aí algumas procuras do Barcelona em relação ao Gustavo Zabarelli. Também é uma das referências técnicas dessa equipe 2009 de São Paulo, tanto jogando pelo lado do campo, como jogando mais centralizado, como meio ofensivo. É um jogador que pode fazer a diferença. E aí é importante a gente notar, né, nessas categorias inferiores, né, principalmente no Sub-17, eles estão definindo ainda qual a melhor posição para jogar em campo. E é importante você trabalhar em várias posições, não só para definir a sua melhor posição, mas para aprender o gesto motor de várias posições, os gestos técnicos de várias posições, gestos técnicos e táticos, né, de várias posições, e obviamente, né, se tornarem jogadores ainda melhores e mais completos. Por falar em jogador de gesto técnico, eu tenho que falar do Valadares, Gustavo Valadares, que é um jogador que pode compor muito bem o ataque com o Breno. O Breno como uma referência maior na área e o Valadares saindo um pouquinho mais da área como um segundo atacante. É um jogador interessantíssimo, uma leitura das defesas adversárias muito boa. Ainda tem uma condição física talvez inferior aos demais, mas tem uma leitura das defesas adversárias muito forte, tem um giro muito bom, né? Consegue finalizar muito bem de média distância, tem velocidade, tem drible, até pode ser deslocado para a ponta em algumas situações, o Gustavo Valadares. E finalizando, a gente fala do Pedro Falvella, jogador que chegou do Ituano recentemente, é uma grande aposta do São Paulo e tem tido algumas oportunidades no time sub-17 e a cada oportunidade dele em campo ele mostra porque o São Paulo quis trazê-lo do Ituano, porque obviamente é um jogador de talento, já fez os seus gols, pode atuar como um meio ofensivo, como um segundo atacante, também tem um drible como uma característica forte do seu jogo, mas a finalização e a forma como ele pisa na área, acho que estão acima do drible em relação às suas características de jogo. O Pedro Falvella é um jogador que chegou do Ituano recentemente e já tem destaque nessa geração 2009 do São Paulo.
E é isso. São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês,